Olá, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira. As nossas aulas presenciais já voltaram. E é por isso que a tia continua aqui, porque eu sei que há muitas crianças que não irão retornar. Mas a gente tem que continuar assistindo a nossa aula, tá certo? E hoje a tia trouxe uma atividade bem legal. Nós ainda iremos continuar com as vogais, tá bom? Eu tinha prometido na sexta-feira que nós iríamos começar com as atividades do dia do livro. Mas como houve essa mudança de planos, a tia hoje vai trazer a atividade das vogais. Na próxima semana nós vamos começar com as letras novas, tá certo? Mas por enquanto nós continuamos com as vogais, tá bom? Então, você tem que correr lá para pegar o seu calendário e marcar a data de hoje. Eu já marquei o meu. Ó, hoje é segunda-feira, dia 12, bem aqui, ó, dia 12 de abril de 2021, tá certo? Vou baixar só um pouquinho o meu som com a nossa música de bom dia para a tia explicar a atividade para você. Então, a tia deixou lá na escola, e eu tenho certeza que a mamãe já pegou essa atividade aqui, do livrinho das vogais, tá certo? Eu já cortei a minha bonitinha, pintei a capa, e aí o que é que você precisa fazer? Você precisa realizar as atividades com cada letrinha, com o A, tá mais pra cá, pra você visualizar. Com a vogal E, até chegar a vogal U. O que é que você tem que fazer? Primeiro, você vai fazer a atividade, certo? Antes de cortar, você deve primeiro realizar a sua atividade. Aqui, a gente começa com a vogal A, que também tem o som A. Você pode decorar ou cobrir com lápis de cor, com giz de cera, ou decorar com papelzinho cortado ou feito bolinha com os dedinhos. Se você tiver tinta guache, você pode melar o seu dedinho e fazer o contorno desse A maior, do jeito que a tia ensinou. Subo, faço um pontinho aqui, a pressão, desço e corto no meio. É a vogal A. Será que você conhece alguma fruta que começa parecido com A? Vamos pensar um pouco se existe alguma fruta que começa parecido com A. Você vai pensar e vai me dizer no grupo. Será que existe algum bichinho, algum animalzinho que também começa parecido com A? Você também vai pensar e me mostrar lá no grupo, ou com vídeo ou com áudio, tá certo? Depois que você fizer aqui a escrita e decorar o seu A, cobrir e fazer a escrita e decorar, você vai passar para esse quadro aqui. Aqui, o que é que você vai fazer? Você vai dizer o nome das figuras, tá certo? E aí você vai pintar apenas os desenhos que começam parecido com esse som aqui, ó. Qual é o som dessa vogal aqui? Você vai dizer, prestando atenção no som que sai da sua boquinha e no movimento da sua boca. E vai pintar somente que começa parecido com A. Depois, você vai pegar ou um livro ou uma revista que a mamãe não queira mais, que você não use mais, e vai procurar as diferentes formas de escrita do A e vai colar aqui, ó, nesses 4 quadrinhos, tá certo? E aí você vai fazer depois, mesma atividade com a vogal E, depois com a vogal I, lembrando que a vogal E, a escrita dela, você tem que seguir, olha só, o que está aqui, ó, tem um pontinho, esse pontinho a gente chama de ponto de pressão. Você vai botar o seu lápis aqui, pressionar, ou o dedinho com tinta, e traço para baixo. Aí depois você vai seguir os outros tracinhos para frente, olha. E formei a vogal E bastão. E aí vai fazer aqui o contorno traçadinho e depois a escrita, tá certo? E aí da mesma forma, você vai dizer o nome dos desenhos e pintar somente o que começa parecido com E. Eu tenho aqui uma estrela, uma espada,
uma aranha, eu tenho uma abóbora e eu tenho um unicórnio. E aí, qual desses começa parecido com o som da vogal E? Depois você vai também procurar diferentes formas de vogal E e vai colar nos quadrinhos, tá certo? Você não vai escrever, porque você já escreveu aqui. Então, não tem necessidade de escrever aqui. Aqui você tem que procurar na revista ou no livro e colar, tá bom? E assim você vai fazer com a vogal I do mesmo jeitinho. Decorar ou com lápis de cor, com giz de cera, ou com tinta guache, ou com bolinha de papel. E depois fazer o treino da escrita, fazer a escrita e dizer o nome de todas as figuras que tem aqui no quadrinho, pintar somente o que começa parecido com I, a vogal que sorri. Depois procurar também a vogal I em livros ou revistas e colar nos quadrinhos. E assim você vai fazer até chegar na vogal U, porque nós temos 5 letrinhas que nós chamamos de vogal, que elas fazem parte do nosso alfabeto, certo? No alfabeto nós temos vogais e consoantes. E vogais só são 5. A. Ui, passei direto. O E. I. O. U. Depois que a atividade estiver toda prontinha, porque a tia entregou essa atividade em uma folha grande, certo? A minha tá assim porque eu já cortei, olha como ela fica fofinha. Ah, eu quero ir lá na vogal E, aí eu só puxo aqui e já aparece a vogal E. Vogal I, aliás, ó. A tia puxou foi aqui, no I, certo? Pronto. Puxei o I, quando você puxar o I aqui, ó, a orelhinha vai direto para a página do I, tá certo? E aí, você, depois que fizer toda a tarefa, você vai com a tesourinha do jeito que a tia ensinou. E aí, você pode fazer a carinha na sua unha. A carinha tem que ficar olhando para você quando você estiver cortando, tá bom? E você vai cortar bonitinho para ficar assim, ó, certo? Você vai cortar. Depois que você cortar, você vai passar cola nessas bordinhas aqui, na bordinha. E uma dica que a tia deixa pra mamãe, pra você aprender a usar a cola, é o seguinte: a mamãe vai fazer pontinhos assim, e você só pode passar cola nesses pontinhos, certo? Essa quantidade de cola que você tem que passar, tá bom? Aí você vai passar a cola, vai pintar a sua capa. A tia vai pintar aqui pra você ver. Olha só, cola é só um pouquinho assim. Eu não posso apertar demais o meu vidro, senão acaba fazendo muita sujeira na minha tarefa, tá bom? E aí, depois que você passar a colinha, você vai colar a capa. Você vai pintar bonitinha e vai colar, certo? Enquanto cola, olha que fofinha que fica o livrinho das vogais. Enquanto cola, a mamãe vai organizar o seu caderninho, colocar o tema não, né? É linguagem, certo? Vai colocar o tema, que é vogais, e aí depois a data, depois que a mamãe fizer tudo isso, que o seu livrinho já estiver todo coladinho, ela vai guardar ele, colar a parte de trás aqui, passar cola aqui atrás, na parte de trás da última folha. Aí a mamãe vai passar cola, ou você, do jeito que a tia ensinou, só um pouquinho, passar aqui no meio. E vai deixar o registro dessa atividade no seu caderno, tá bom? Para quando você precisar consultar como será a vogal A, a vogal E, que você esquecer, você já tem o livrinho das vogais para você pesquisar, tá certo? E vai ficar assim no seu caderno.
bonitinho, livro das vogais, tá bom? Depois, a gente vai fazer o joguinho das vogais para finalizar essa parte, certo? Olha só, a tia deixou também essa folhinha aqui, que é um joguinho, tá bom? É para você brincar com o som das vogais, som das letras, o som que tem nas palavras. Então, você vai pegar a sua ficha de figuras. Aqui eu tenho uma ficha com vários desenhos. Então, você vai separar o quadrinho, certo? A dica que a tia deixa é a mamãe separar assim, ó, as tirinhas e você cortar o quadrinho. Depois que tiver tudo cortado, você vai deixar todas separadinhas. Não é para cortar de um em um e ir colando. Você vai primeiro cortar todas as figuras separadas. Eu vou separar aqui uma para você ver como é. A gente vai separar aqui. Olha só, a mamãe vai separar assim pra você. E aí, você vai cortar os quadrinhos, todos eles, primeiro. É a primeira etapa da tarefa, certo? Eu sei que algumas crianças já fizeram essa atividade, mas a tia tinha deixado no grupo, né, que só era pra fazer a atividade quando eu fizesse o vídeo. Mas não tem problema quem já fez, tá bom? Então, você vai separar assim os quadrinhos, todos os quadrinhos, todos os desenhos. Depois que você separar seus desenhos, você vai pensar, você vai dizer o nome da figura. E eu cortei aqui, ó, o urubu. Urubu começa parecido com A, é arubu? Não é arubu. E se eu colocar aqui no E, sabe como é que ele vai ficar? Ele não vai ficar com o som de urubu, ele vai ficar erubu. O nome dele não é erubu, o nome dele é urubu. E se eu colocasse ele aqui no I, com que som ele iria ficar no início? Irubu. Mas o nome dele não é irubu, o nome dele é urubu. Se eu colocar aqui no O, como será que vai ficar essa palavra? Vai ficar orubu, mas o nome dele não é orubu. E se eu colocar o urubu aqui no U, aqui, ó, vai ficar urubu. Então, eu acertei. Eu vou colar aqui no U, tá certo? Deixa eu pegar outra figura aqui. Deixa eu pegar. Pra você ver como é que a gente faz com outro desenho. Só um minutinho. A gente vai pegar aqui outra figura de outra letra. Eu vou pegar agora o iglu, tá bom? Vou pegar aqui o quadrinho que tem o iglu. Olha só. Eu peguei aqui, eu vou dizer o nome da figura. Isso aqui é um iglu. É a moradia dos esquimós, é uma casa de gelo. E aí eu vou dizendo aqui, ó, vou substituindo. Aqui eu tenho um A. Será que se eu colar aqui vai ficar iglu? Não, vai ficar aglu. Mas o nome não é aglu, é iglu. Se eu colar aqui nesse espaço da linha da vogal E, vai ficar eglu. Mas o nome não é eglu, é iglu, iglu. E se eu colocar aqui? Aqui eu tenho uma linha da vogal I. Iglu. Ah, então eu achei o cantinho certo de colar o iglu. E assim a gente vai fazer com todas as figuras, tá certo? A tia deixa uma dica para você não perder sua atividade. Quando você terminar, você vai passar um pouquinho de cola aqui no cantinho, colar no seu caderninho e dobrar a folhinha para não perder, para quando a gente voltar, a tia ter a tarefa guardadinha no caderno, tá certo? E depois que você fizer tudo isso, você vai virar a página do seu caderninho e vai treinar a escrita do seu nome, tá bom?
Vai treinar a escrita do seu nome. Tá certo? Pode ser com a bastão, pode ser com a cursiva. O importante é que você treine o seu nome. Assim, a mamãe vai botar seu nome e você vai colocar embaixo o seu nome, tá bom? O nome tem que ser feito todos os dias, mesmo que seja lá no cantinho do seu livrinho. Mas você precisa fazer o seu nome todo dia, tá certo? Amanhã a tia volta com a atividade bem legal do dia do livro, tá bom? Um beijo e até amanhã. Ah, e não esqueça que é importante registrar a sua tarefa lá no grupo, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar.